Então, pessoal, vamos fazer reverência para lermos a gota védica. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Lendo o canto 1, o capítulo 13, Dhritarashtra deixa o lar, verso 45. Portanto, abandona tua ansiedade decorrente da ignorância do eu. Agora estás pensando em como eles, pobres criaturas desamparadas, existirão sem ti. Verso 46. Este corpo material, grosseiro, feito de 5 elementos, já está sob o controle do tempo eterno, Kala, da ação, Karma, e dos modos da natureza material, Guna. Como ele pode, então, já estando na boca da serpente, proteger os outros? Jai. Eu vou colocar Sânscrito. A Vrindavani, ela vai fazer a leitura para a gente. Só um minutinho. Namaste, Hare Krishna, Om Gyanatimirandasya, Gyananjana Shalakaya, Chaksurumilitam Gyana, Tasmai Shri Gurave Namaha. Verso 45. Tasmajayanga Vaiklavyam, Agyanakritam, Anatmana, Hatam Tvanata Kripana, Varteram Ste Chamam Vina. Verso 46. Kala Karma Gunadino, Dehoyam Pancha Pautikha, Katam Amyam Stugopayet, Sarpagrasto Yatha Haram. Hare Krishna. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurumilitam Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om. Muito embora a alma condicionada ao ciclo dos repetidos nascimentos e mortes, tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecida como o Jagat, a criação material. Fui agraciada com a compaixão do mestre espiritual e assim, obtendo o conhecimento transcendental, estou sendo liberta do samsara, que é o ciclo dos repetidos nascimentos e mortes. A tal mestre espiritual, que é pleno de conhecimento, o libertador da alma caída, eu ofereço minhas respeitosas reverências com meu coração forte, pleno de gratidão. Portanto, que assim seja. Tatastu. Hari Om. Shanti. Namaste. Om Tat Sat. Hare Krishna. Muito bem, muito bom dia a todas as pessoas aqui presentes na sala. Também as pessoas que eventualmente vão assistir esse vídeo em outras circunstâncias, né? Vamos dar sequência aqui ao nosso sadhana, que é agora a parte da dissertação, né, da verificação de dados, de informação que justificam as nossas ações, enquanto nós nos reunimos para deliberar acerca dos nossos destinos e dos destinos daqueles que dependem de nós e, eventualmente, também, por que não, incluir aí a humanidade integralmente, já que nós somos uma irmandade, então o destino de um só também é o destino de muitos. Se esse destino em comum for
tiver sido previamente traçado pela Suprema Personalidade de Deus, e é o caso. Então, nós estamos analisando os nossos destinos, que foram previamente traçados pela Pessoa Suprema. É uma identificação de rota, recálculo do posicionamento, talvez, né? Reavaliação, reconfiguração do nosso GPS, identificar onde nós estamos dentro da rota é autoconhecimento. Aquele que não sabe onde está, possivelmente não sabe de onde veio. E aquele que não sabe onde está, possivelmente também não sabe para onde vai. Aquele que não sabe de onde veio, onde está e para onde vai, possivelmente ou é um caso clínico ou é uma pessoa perdida. Aquele que está perdido não pode guiar outros. Só um instante, pessoal. Um segundo. Foi o meu alarme indicando que está na hora de entrar nos gotas védicas, só que ele está um pouco mais adiantado que o meu alarme. Mas então, olha só, não é o nosso caso, tá? Só para vocês saberem que não é o nosso caso. Esse quadro não quadra. Nós sabemos exatamente de onde viemos, por que viemos, sabemos exatamente a nossa posição, podemos descrever a nossa posição, a nossa adjacência, nós temos visão periférica capaz de nos colocar numa situação de segurança posicional dentro da rota. Sabemos exatamente para onde iremos, o nosso destino, sabemos como chegar lá e sabemos também como evitar as rotas paralelas desnecessárias. O nosso GPS é de alta precisão, chama-se Vidas. E também temos condições e competência real de ensinar os demais a como utilizar esse sistema de segurança. Esses conhecimentos védicos são para aqueles que tiveram suas inteligências purificadas a ponto de compreenderem que o destino final da alma é voltar ao lar, imergir no Supremo Absoluto. Esse destino, que é a meta última dessa alma inteligente, cuja inteligência foi purificada com a piedade altruísta dos conhecimentos védicos, está adaptada ou capacitada para entender a tecnologia necessária para fazer a navegação. E isso não é um sofisma. Essa fala não é retórica e nem apenas apologética ou persuasiva. Aqueles alunos que fizeram o ciclo do Sol conosco, aprendendo conosco, podem falar por si mesmas. Eu falo no feminino porque a maioria dos nossos alunos no momento são as mulheres, cuja inteligência refinada permitiram entender o conhecimento. Então, elas podem dizer se essa fala minha aqui é uma apologia ou se ela pode ser comprovada na linha do tempo. Então, a gente vai entrar agora nessa sala sagrada, nessa sala triunfante, que são os conhecimentos védicos, expresso especificamente nessa escritura que é destinada a apenas amigos queridos pessoais do Senhor Supremo. Quem tem ouvidos, ouça, se deleite, se purifique. Srimad Bhagavatam, canto 1. Dhritarashtra deixa o lar. Baixa só um pouquinho, por favor, para eu falar o título, por gentileza. Coloca o título para mim na tela. Canto 1, capítulo 13, Dhritarashtra deixa o lar, versos 45 e 46. Olha só. Portanto, abandona a tua ansiedade decorrente da ignorância do eu,
Agora estás pensando em como eles, pobres criaturas desamparadas, existirão sem ti. É compreensível que a afeição de uma mãe seja tolerada como afeição. Mas quando ela se torna invasiva e pretensiosa como definição filosófica, ela deve ser corrigida. Aqueles que nós amamos, nós podemos prendê-los em nossos corações com a força do amor. Quando esse amor pretende ser uma lamentação ou uma denúncia contra Deus, ele se torna tóxico, invasivo, pretensioso, inconveniente. A tristeza pela separação de um ente querido é autêntica, é verdadeira, é compreensível. Acolhe-se isso no coração. A lamentação prolongada é um truque vitimista que pretende denunciar Deus de uma culpa que ele não tem, que é a ignorância pessoal da própria pessoa. Então, é uma lição difícil para nós. Eu sou pai de 2 filhos. E o meu coração é de uma mãe. Eu tenho muitos alunos que eu amo. Muitas crianças ao meu redor que eu amo. Então, eu sou uma pessoa extremamente vulnerável. Quanto mais amor, quanto mais pessoas você ama, mais vulnerável você fica. Porque a perda de qualquer uma delas, ou a separação de qualquer uma delas, vai causar tristezas. Então, quanto mais você amar, tanto mais possivelmente você sofrerá. A separação. Então, deve-se ter um sistema de segurança para que essas separações sejam vivenciadas comedidamente, sem se tornarem tóxicas, devido à ignorância. Toda pessoa de conhecimento também sente a ausência de entes queridos. Não é que pessoas de conhecimento são vazias e sem sentimentos. As pessoas que são vazias e sem sentimentos, elas têm problemas clínicos. É diferente. E você pode lesar as emoções com teorias estéreis e desérticas no coração. É possível, sim. Esterilizar, ou assim como pessoas, ou os medievais principalmente faziam isso, secavam as carnes para serem transportadas em navios que eram servidas de alimentos. Da mesma forma, pode-se secar o coração e as emoções para tolerar a travessia da vida chamada material. É verdade, isso pode ser feito. Mas é uma técnica dramática que elimina o fundamental no ser, que é o prazer de existir. Então, sentimento de separação, de saudade de pessoas queridas, é verdadeiro, é autêntico em pessoas naturais e saudáveis. O excesso disso é clínico. Na psicologia, por exemplo, e isso não significa que para mim está tudo bem perder um ente querido. Não está tudo bem. Eu não desejo isso, não almejo isso, não anseio isso. E não estou admitindo que eu sou imune às tristezas, das perdas de pessoas queridas a mim. Eu seria hipócrita se dissesse isso. Talvez você me vejam chorando na ausência de pessoas queridas. Mas isso tem um prazo. E quanto mais suave for o prazo, tanto mais resiliente, ou tanto maior a sua capacidade de retomar a sequência dos fatos. O luto prolongado é clínico, é tóxico, produz mal-estar. Inclusive, produz sofrimento àquele que é o objeto desse luto. É egocêntrico. O luto prolongado é egocêntrico. Na psicologia, um luto normal para uma mãe, na perda de um filho, 2 anos. Na perda de um marido, 1 ano.
de um amigo, 6 meses. Mais que isso, é clínico, tóxico, invasivo e prejudicial a quem convive com essa pessoa. Tá? Então, nascer no chamado mundo material tem consequências. Uma delas é se separar daqueles que nós amamos. Então, quem sabe isso nos ajude a tomar a decisão de não renascer mais entre os humanos e estimular aqueles que nós amamos a transcender aos céus, onde a estabilidade das relações é mais confiável. Os planetas celestiais, ou os planetas transcendentais, são uma proposta de probabilidade aceitável, no mínimo do ponto de vista intelectual. Aquele que não for capaz de entender intelectualmente que essa proposição é aceitável é uma pessoa ignorante e, portanto, egocêntrica. Porque toda ignorância também é egocêntrica. Ao menos como proposição intelectual, o ser deve admitir, no íntimo do coração, que essa proposta é boa, é aceitável, pelo menos intelectualmente. O mínimo que se espera. E deve-se pensar isso de uma maneira consistente, para que ela seja uma decisão plausível para uma pessoa de bom senso, que deseja o bem para si e para os demais ao redor de si. Não foi assim que foi nos ensinado? Amar ao próximo como a ti mesmo. Mas se você não se amar, como você será capaz de amar ao próximo? E aquele que se ama deseja para si o melhor dos destinos. E o melhor dos destinos não é renascer como ser humano. Aquele que está se preparando para renascer novamente como ser humano não se ama. Se detesta, se odeia, se condena, se maltrata, se machuca, se magoa. Como uma pessoa assim pode amar outra? Como uma pessoa que se flagela, que se corta, que se machuca, teria condições de amar outra pessoa? Então, se você pensa ser uma pessoa autêntica, com um amor autêntico, então, naturalmente, você vai pensar em si mesma, não como renascendo como ser humano. Porque isso é amor, por si próprio. Se não for assim, me avisem. Porque pode ser que eu esteja pensando de uma forma errada. Eu também sou um aprendiz, um observador. Mas tudo indica, com base no bom senso, que eu não sou o único que tem bom senso, coerência, eu não sou o único que tem. Tudo indica que faz sentido. Sobe um pouco o verso 46, Tulasi, por favor. Este corpo material grosseiro, feito de 5 elementos, já está sob o controle do tempo eterno, Kala, da ação do karma, e dos modos da natureza material guna. Guna significa cordas. Por isso que a teoria de cordas está alinhada com as nossas informações de fundo. Como ele pode, então, já estando na boca da serpente, proteger os outros? Como pode uma pessoa que se maltrata, que se machuca, que está destinada ao sofrimento, amar outros? Qual é a qualidade do seu amor por aqueles que você ama? Você realmente ama? Você tem a intuição de amar, o sentimento de amor. Mas esse amor, qual é a qualidade dele? Você já checou a qualidade do seu amor? O simples fato de você amar uma pessoa indica que o seu amor tem qualidade? Você, como que, se você quisesse refinar o seu amor a ponto de ser benéfico realmente para a pessoa que você ama,
O que você precisaria? Conhecimento. Enquanto você resistir ao conhecimento, negligenciar o conhecimento, destratar o conhecimento, for indiferente ao conhecimento, empurrar o conhecimento lá para frente, colocar o conhecimento lá no final da fila, como se fosse um mendigo que você dá algumas caridades quando você pode, enquanto você tratar o conhecimento dessa maneira, o seu amor é fraco e não protege aqueles que você ama. Infelizmente, essa é uma notícia que eu tenho que dar. Mas que boa notícia, porque assim você pode melhorar o seu amor. Interessa-te pelos conhecimentos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de um amor aprisionador, que condena o outro, o objeto amado, à prisão de um corpo material, que causará a ela imensos sofrimentos e a morte no final. Um calabouço, portanto. Eventualmente, o nosso amor condena o outro a um calabouço. Olha só, que contradição. O fato de nós gostarmos das pessoas e amarmos as pessoas e achar que isso já é suficiente é uma pretensão preguiçosa. Por quê? Porque nós poupamos aquilo que nós temos de melhor na hora de oferecer amor, que é a nossa capacidade de almas de curar a outra pessoa. Nós temos esse poder. Nós somos um remédio. Essencialmente falando, a alma é um remédio. Cura. Mas uma alma adoecida, repleta de ignorância, cansaço e extremamente ocupada com os assuntos do calabouço ou da cela, não consegue oferecer esse antídoto, essa substância, que é a cura para aqueles que ela ama. Então, os conhecimentos são libertadores. Como que você se sente depois de aprender esses conhecimentos? Faz uma avaliação de como você pensava e sentia há 6 meses, 3 meses, um ano atrás, e como você pensa e como você sente agora. Faz uma avaliação, como um termômetro, do efeito que os conhecimentos produzem sobre você, os remédios do conhecimento, como eles atuam sobre você. Os conhecimentos védicos são libertadores. Eles são o guru. Quando nós falamos Om Gyana Timirandasya, o mestre espiritual me libertou, está me libertando, nós estamos referindo ao conhecimento. A pessoa do mestre espiritual assume a responsabilidade de transmitir o conhecimento. Então, ele faz uma simbiose com o conhecimento. Então, ele assume a posição do mestre espiritual. Mas o mestre espiritual autêntico, ele só é autêntico porque ele transmite o conhecimento. Sem o conhecimento, ele é apenas um pretensioso, vaidoso, autólatra, ansioso por adoração de si mesmo. O que, naturalmente, indica um paciente. Conhecimentos. Os conhecimentos são libertadores. Eles são o guru original. Este corpo material, ele é grosseiro. Ele é feito de 5 elementos: terra, fogo, água, ar, éter. E já está sob o controle do tempo eterno. Segundo a fórmula da relatividade geral do professor Einstein, passado, presente e futuro coexistem simultaneamente na mesma dimensão do tempo e espaço. Então, nós somos aqueles que restaram. Todos os outros antes de nós já morreram. Por algum tempo, nós ainda resistimos. Todos os demais já se foram. Observe ao seu redor.
Abra o livro de história. Como pode uma pessoa destinada a nascer e morrer, e renascer e morrer, ser um benfeitor daqueles que ele ama? O nosso amor tem que ser libertador. Ele não pode ser aprisionador, egocêntrico, tóxico, pernicioso, venenoso. O nosso amor tem que ser um antídoto, cura, remédio, libertador. E isso só é possível com conhecimento. Interessa-te pelos conhecimentos. Aprenda a amar verdadeiramente. Gaste tempo aprendendo a amar. Vale a pena. Compensa. Muito bem, então eu vou pausar aqui. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.